Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês no ensino fundamental e no ensino médio, e no vídeo de hoje eu vou te contar algumas coisas que eu faço para poder me organizar e dar conta de trabalhar em duas escolas e administrar 16 turmas. Eu já contei em alguns vídeos aqui no canal que eu sou professora do ensino básico desde 2019. E de lá para cá, cada ano que passa, eu vou tentando me aperfeiçoar cada vez mais com relação à organização, para dar conta dos prazos, para dar conta do feedback dos alunos, para não me enrolar, não me sobrecarregar, conseguir entregar as coisas no prazo e também desenvolver um serviço de qualidade, né, gente? Quem é professor aí sabe tão bem quanto eu que nós precisamos ali dar conta dos nossos alunos, a gente precisa saber quem está acompanhando, quem não está acompanhando, quem está faltando muita aula, né? A gente precisa ter esse acompanhamento. Então, hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que eu estou fazendo esse ano, que eu já venho fazendo há algum tempo e que vem dando certo. Eu fiz uma colinha aqui no caderno para não esquecer dos tópicos que eu quero falar, mas com certeza eu vou esquecer de falar alguma coisa. Mas a gente pode conversar aqui nos comentários, beleza? A primeira coisa que eu anotei aqui com relação à organização é que eu tenho um caderno para cada escola. Ano passado eu tinha um caderno só para as duas escolas, esse ano eu resolvi separar. Eu peguei cadernos pequenos mesmo, e aí eu tenho um caderno para cada escola, porque outra coisa relacionada à organização, gente, é que quando eu deixei a minha disponibilidade para as escolas, eu dei a disponibilidade de uma forma que eu não tenho que ir nas duas escolas no mesmo dia. Então, segunda e quarta eu vou em uma escola, terça, quinta e sexta eu vou na outra, porque assim eu não tenho que ficar naquela correria e eu dependo de ônibus, né? Eu não dirijo, eu não tenho que ficar naquela correria, naquele desespero para chegar no horário, não. Então, 2 dias para uma escola, 3 dias para outra, de acordo com o número de aulas que eu tenho em cada uma delas. Então, um caderno para cada escola e ali eu organizo as aulas da semana toda, tá, gente? Eu não fico planejando aula todos os dias. Esse ano eu estou usando 2 dias para planejar a aula, domingo e quarta. Então, domingo eu planejo as aulas de segunda, terça e quarta, e na quarta eu planejo as aulas de quinta e sexta. Porque senão, se eu for planejar aula todos os dias, eu não faço mais nada. Não dá, né? Outra coisa que eu faço para me organizar é ter pastas no meu computador. Então, eu tenho uma pasta para a escola X, uma pasta para a escola Y, e dentro de cada pasta eu tenho mais uma pasta para cada turma. Então, eu tenho lá escola X, primeiro bimestre, sexto, sétimo, primeiro, segundo e terceiro. E nessa pasta eu vou colocando as provas que eu montei, materiais que eu faço para xerox, slides que eu monto, links de vídeo que eu usei, tudo que eu vou usando ali para o meu planejamento de aulas, eu vou colocando nessas pastas. Planejamento bimestral, ideia. Esse ano foi a primeira vez que eu fiz, né? Eu fiz um documento com ideias de trabalho e aí eu coloquei nessa pasta também. Fica tudo organizado. Outra coisa é que eu fiz um calendário, eu tenho um calendário assim, ó, com todas as datas que são importantes. Então aqui, né, eu criei um código, azul é uma escola, amarelo em outro é outra. E aqui eu tenho data de prova, data de entrega de trabalho, entrega de planejamento, o dia que eles vão fazer as minhas provas, apresentação de trabalho, prazo para eu postar prova, fechamento de nota, fim do bimestre, todas essas datas mais importantes eu deixo nesse calendário que fica no mural que eu tenho nessa parede aqui. E aí, sempre antes de planejar a aula, eu olho esse calendário para ver o que, que eu tenho para aquela semana. Outra coisa que eu fiz, que eu já falei em um vídeo também, foi um cronograma de avaliações. Então, por exemplo, para minha turma do sexto ano, eu fiz lá um cronograma. Primeiro trimestre, eu vou trabalhar com os capítulos 1, 2 e 3 do livro. E aí coloquei assim, prova bimestral, o conteúdo vai ser esse. Teste, o conteúdo vai ser aquele.
E eu tenho, em uma das escolas, o que eles chamam de avaliação continuada, que são pontos que eu posso distribuir da maneira que eu quiser. E o que eu fiz? Padronizei o que eu vou pedir, para não ficar pedindo coisas diferentes. Tá aí uma dica. Padroniza como você vai dividir os seus pontos, porque senão você vai se perder nas diferentes turmas. Então, eu tenho um padrão de divisão de pontos para o ensino fundamental e um padrão de divisão de pontos para o ensino médio. Para o ensino fundamental, por exemplo, eu vou dar 2 trabalhos, uma lista de exercícios e visto no livro. São essas 4 avaliações que estarão nessa avaliação continuada. E isso já está pré-definido no meu cronograma de avaliações, que é um cronograma que eu também faço uma versão para entregar para os alunos. Então, os alunos vão ter ali na mesma folha data de prova, conteúdo de prova, data de trabalho, o que vai ser o trabalho, eu entrego tudo para eles e aí, conforme o bimestre e trimestre vai passando, eu vou só lembrando eles das coisas que nós temos que fazer. Essa ideia não fui eu que tive. Uma das escolas que eu trabalho adota esse sistema. Eles têm uma planilha com conteúdo da primeira prova, o conteúdo da segunda prova, todos os trabalhos, listas de exercício. Nós temos que disponibilizar isso para os alunos na primeira semana do bimestre e eu achei interessante esse sistema e adotei para outra escola que eu trabalho. Outra coisa também que eu faço para poder me organizar e que me ajuda demais é planejamento anual e planejamento bimestral. Já falei em alguns vídeos aqui no canal também. O planejamento anual é aquele em que eu faço a divisão dos conteúdos. Então, quais conteúdos eu vou trabalhar no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Eu faço esse planejamento anual e o cronograma de avaliações, porque assim eu consigo definir os projetos, as atividades que eu vou trabalhar ao longo do ano e eu consigo dar uma continuidade também, né? Então, eu preparo algo para o primeiro bimestre e aí para o segundo eu já pego um gancho no primeiro, né? Para a gente ter uma continuidade também, para eu ter uma diversificação nas atividades, nos trabalhos, nas propostas. Então, eu faço esse planejamento anual e também faço o planejamento bimestral. O planejamento bimestral, gente, ele é um planejamento que pode ser feito semanalmente, como é em uma das escolas que eu trabalho. Então, eu preciso colocar lá tudo que eu vou trabalhar naquela semana. E na outra escola que eu trabalho, ele tem que ser aula a aula. Então, eu coloco a data, o conteúdo da aula, as páginas do livro, descrevo mais ou menos o que eu vou fazer. Então, assim, vou começar a aula com vídeo, vou fazer perguntas do vídeo, depois vai ser uma aula expositiva, vamos terminar com uma atividade, eu vou pedir tal coisa para casa, nesse sentido. Então, o planejamento bimestral salva muito, porque eu consigo dividir a matéria no bimestre ou no trimestre inteiro. Então, não acontece de eu perder muito tempo falando de um conteúdo e também não acontece de chegar na metade do bimestre e eu já ter passado toda a matéria. O planejamento bimestral é muito importante. Outra coisa que eu faço para poder me organizar é uma planilha de notas e frequência. Eu vou tampar o nome aqui, ó. Mas isso aqui é uma planilha de frequência e eu tenho uma parecida com essa com as notas. Em uma escola, eu consigo baixar do sistema e imprimir. Da outra escola, eu não tenho como baixar do sistema, então eu fiz no Excel, não foi Excel não, foi aqueles sheets do Google, e aí eu faço assim a planilha, ó, essa aqui é a de frequência, eu tenho aqui a de notas também. Eu não confio só no computador e, além disso, tem momentos em que eu não consigo abrir o meu computador com rapidez, então eu gosto de ter essas planilhas no papel. Planilha de nota, eu uso para colocar nota de prova, nota de lista de exercícios, notas no geral, nota de trabalho, e eu também uso para anotar se o aluno fez ou não atividades de casa. Então, eu já vou até linkar aqui no próximo tópico que eu coloquei. Outra coisa que faz parte da minha organização como professora é dar vistos semanais nos cadernos e nos livros. Eu estou sempre olhando, gente. Eu estou sempre acompanhando se o aluno está copiando matéria,
se ele está fazendo tarefa de casa, eu vou dando visto ali de surpresa, né, realmente para ver se o aluno está fazendo, e eu vou notificando os pais, né? Em uma das escolas que eu trabalho eu tenho essa possibilidade. Então eu já mando direto para os pais, não fez exercício, né? Para eles poderem acompanhar. Isso pode parecer muito trabalhoso, gente, mas serve para nos resguardar de muita coisa, sabe? De muita coisa mesmo. Reclamações do tipo, professora não está dando nada, não está dando aula, meu filho está com o livro todo em branco, professora não está usando o livro, né? Então eu estou sempre ali, ou então o aluno vai com nota muito baixa, né? Em alguns casos eu posso usar isso para justificar, falar, olha, mas não está fazendo atividade nenhuma, né? Então eu também anoto nessa minha planilha essas questões, se está levando material, se fez atividade, né? As notas no geral. Outra coisa que eu faço para me organizar, está um pouquinho longe de mim, mas à medida que eu vou pedindo trabalhos para os meus alunos, eu vou separando, eu coloco um clipe, colo um post-it com o nome da turma, né? Então, primeiro ano, tal escola. E eu deixo tudo separado para eu corrigir. Então, eu recebo esses trabalhos, separo tudo direitinho e depois eu corrijo. Eu tenho uma pilha aqui só de trabalhos e provas para serem corrigidos. Eu não misturo o que eu preciso corrigir com o que eu já corrigi, né? Com o que já está corrigido. Isso, gente, é fundamental para a organização. Outra coisa semana que vem vai começar a semana de prova nas duas escolas que eu trabalho. E a gente tem prazo para entregar essas provas corrigidas, né? Então, o que eu vou fazer é pegar essas provas e eu vou dividir por dias. Então, por exemplo, na terça-feira eu tenho que corrigir as provas do sexto A e do sexto B. Na terça, eu corrijo do sétimo A e do sétimo B. Na sexta, eu corrijo do oitavo e do primeiro ano. Porque dessa forma eu consigo corrigir todas as provas no prazo, não fico desesperada tendo que corrigir tudo de uma vez, virando noite igual uma maluca, não. À medida que eu vou recebendo as provas, eu vou ali separando em dias para poder corrigir. E a última coisa que eu anotei aqui, que eu faço para poder me organizar, é ter o meu diário no Word. Nas duas escolas que eu trabalho, o diário é online, é digital. Nem sempre eu consigo fazer ele em sala de aula, mas independente disso, eu faço meu diário no Word. Os professores, eles ficam malucos comigo, falam que eu estou fazendo trabalho duas vezes, mas eu me sinto muito segura fazendo o diário no Word, principalmente porque já aconteceu mais de uma vez de o sistema da escola da PAU sumir tudo e eu ter que fazer o diário do zero. Então agora eu faço ele no Word e depois eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V na plataforma da escola. Fundamental para a nossa organização. Não deixar acumular diário para fazer. Eu tento fazer todos os dias ou pelo menos semanalmente. Na sexta-feira eu tenho duas janelas e aí eu uso essas minhas janelas para poder colocar os diários em dia, né? Tanto os diários quanto as notificações, né? Se eu não consigo fazer no mesmo dia, eu pego um dia da semana para fazer. Então é isso, gente. Resumindo, eu tento deixar as coisas o mais claras possíveis, fáceis de serem localizadas. Eu não gosto de perder tempo procurando coisa. Então, por exemplo, eu não misturo coisa que eu já corrigi com coisa que ainda precisa ser corrigida, porque eu vou me perder. O meu plano é deixar tudo mais organizado possível para otimizar o meu trabalho, né? Hoje é segunda-feira de carnaval, eu passei o meu dia organizando as coisas, então eu atualizei os meus calendários, eu atualizei os cronogramas de avaliação, que eu ainda não tinha terminado, eu já atualizei os diários com o que precisava, agora eu vou só imprimir um cronograma que ficou faltando e uma lista de frequência de uma turma também que ficou faltando, porque eu não estava aparecendo a lista de alunos para mim. Eu não sei como você gosta de se organizar, se é online ou se é no papel. O importante é se organize,
tenha as datas anotadas, o que você vai pedir de cada turma, tenha anotado e separado para você poder consultar e não se perder. Como eu falei com vocês, eu tenho 16 turmas diferentes. E em cada turma eu tenho datas de trabalho diferentes, trabalhos diferentes, então eu preciso ter isso anotado, organizado e de fácil acesso para eu poder dar conta. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a se organizarem um pouquinho, a terem uma ideia do que fazer. Espero que não tenha ficado muito confuso. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer se você quer saber como que eu faço alguma coisa que eu acabei não falando aqui no vídeo. E é isso, deixe seu like e até o próximo vídeo. Bye, bye!